Salto agulha e só delas começou. E aqui, mulher nenhuma caminha sozinha. Estamos aqui para mais um episódio com duas convidadas especiais e já já vocês vão conhecê-las. Eu sou Flávia Zagueto, mentora de mulheres em inteligência emocional. Eu sou Carol Lima, sou jornalista, sou especialista em estratégia e posicionamento de marcas e líder do Só Delas. Eu sou Rita Ferreira, sou empresária na área de marketing e líder do Só Delas. E hoje a gente vai estar com essas duas convidadas que representando aqui o ramo do direito, e a gente tem assuntos aqui que vão te ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Mas antes disso, já segue aí o nosso canal, se inscreve e compartilha também com as pessoas que vão gostar desse assunto. E antes da gente começar, eu quero agradecer aqueles que são responsáveis por estarmos aqui hoje, que nos dão apoio, que são os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Costelaria Compadre Grill, que está situada na Praça do Bandeirantes. Também a gráfica Flexotec, que trabalha com etiquetas e rótulos. E Estambace Seguros, que é o nosso patrocinador oficial, com um trabalho especial, inclusive para mulheres, que é o nosso universo. E, finalmente, o Laboratório Saggioro, que é tradicional na nossa cidade, você pode confiar. E hoje estamos aqui com a Thalita Abreu e a Larissa Rodrigues. E elas vão se apresentar para vocês e a gente já vai começar com o nosso tema de hoje. Eu sou Larissa Rodrigues, eu sou advogada e especialista em direito empresarial com foco na prevenção. Eu sou Thalita Abreu, eu sou sócia do escritório Rodrigues e Abreu Advocacia e sou especialista na área de direito à saúde e direito contratual. E mulheres, sejam bem-vindas, empresárias, advogadas. A gente hoje vai começar esse papo aqui com um universo que a gente não tem muito conhecimento, porque é um universo, assim, eu acredito que extremamente masculino. Exato, né? Advocacia é. Advocacia. E eu queria saber qual que é a experiência de vocês nesse universo, como que vocês fincaram bandeiras aí, como que vocês estão atuando, qual que é o diferencial desse trabalho que vocês realizam e principalmente o fato de ser mulher, como que isso traz para vocês aí essa credibilidade, como que vocês conseguem mostrar isso tudo nesse universo. Então, Carol, o início da minha advocacia, vou falar primeiramente, depois a gente fala, né, na nossa união, que a nossa união aconteceu no caminho. Eu queria concurso, queria ser diplomata, mas estava num estudo muito profundo. Falei, não, vou tentar advocacia. Nunca quis ser advogada, tá? Esse é um ponto muito importante. Comecei a advocacia, fui ali me apaixonando. Quando eu vi, fui convidada para ser sócia do escritório, porque o meu antigo sócio, ele assumiu um cargo público. Então, eu tinha 25 anos, né? Foram há 7 anos atrás. E simplesmente eu me vi no emaranhado de mais de 20 anos de escritório, de processos. E eu falei, eu tenho que dar um jeito. E eu me apaixonei logo de cara com a advocacia, com o que a gente faz, com o que a gente retrata para o cliente. E eu me reinventei, eu fiz pós-graduação, eu fui estudando, eu fui indo, tive muita dificuldade no início de ser aceita, porque meu sócio ele já tinha uma tradição, né, meu ex-sócio, ele já tinha uma tradição na cidade, ele tinha um respeito, ele era criminalista, então eu cheguei numa seara bem diferente, mas o escritório atendia vários setores, então assim, eu tive que ir em delegacia, enfrentar juiz que já com o processo caminhando, eu até falo como uma grande vitória. Um cliente saiu do escritório nesse tempo, mas era um caso criminal, que eu também não fiz nenhuma dificuldade de ir. O advogado que assumiu, eu dei tudo, entreguei, ajudei, né, para ele assumir o caso. O restante, todos os clientes ficaram conosco. Então, eu trabalhei muito o desenvolvimento, porque eu era extremamente tímida. Então, eu tinha que passar essa segurança para o cliente. E, graças a Deus, é uma das qualidades que as pessoas mais enxergam na minha advocacia, essa segurança, essa postura. E, nesse caminho, eu queria fazer uma advocacia diferente. Porque eu estava, vamos falar entre aspas, à sombra de uma outra pessoa, um outro homem. E eu queria fazer uma advocacia mais positiva. Então, procurei Thalita, né? Querendo ou não, a gente tem uma similaridade, porque Thalita é prima do meu esposo. Só que a Thalita estava num caminho, né, diferente do meu. Só que numa conversa, num diálogo, a gente... vamos fazer essa advocacia. E hoje, essa união, a gente vai trazer ainda pra vocês, trouxe consequências muito maiores do que a gente esperava, né, Thalita? Fala um pouquinho do que você pensa. Como a Larissa falou, o nosso caminho ele começou de uma forma bem diferente. Eu, quando saí da faculdade, eu
fiz pós, eu foquei um pouco no estudo e depois eu entrei num grande escritório, comecei trabalhando num grande escritório, então eu fiquei muito tempo nessa posição de associada e não de sócia em si. E é ainda um escritório cuja grande maioria dos advogados são homens. Então, nesse primeiro momento, eu tive um pouco dessa resistência por parte dos clientes, algumas vezes, de eu assumir a condução de os processos e eu ter esse questionamento do outro lado, por ser uma advogada, à época, né, mais nova, e passava, talvez, essa impressão de, eu sempre lidei com um homem engravatado, barbudo, agora vai assumir essa menina. Então, eu tive essa resistência, mas nesse momento eu tive também muito apoio do escritório, que passou essa confiança para o cliente e assumiu assim, não, ela é a advogada, ela tem competência e ela vai tocar o seu processo. Mas foi difícil esse primeiro contato e quando a gente começa, a gente tem um pouco de medo, né, dessa reação, de como que eles vão me observar, como que eu vou passar essa confiança, como que eu vou me impor mesmo nessa relação. E foi um caminho que eu tive que ir construindo aos poucos e trabalhar nesse escritório me deu muito essa confiança, porque eu lidei com muitas pessoas, com muitos clientes homens, que eu tive que me impor e isso me ajudou a construir a confiança que hoje eu tenho para poder conduzir o meu escritório. Até falar uma coisa pra vocês que a Thalita tava falando bem na minha cabeça. Corte de cabelo, maquiagem, vestimenta. É uma coisa... Salto, né? Salto agulha. A sorte que eu tenho é que eu sou alta, eu sou grande, então eu conseguia trazer um pouco mais. A gente fala isso muito no escritório, porque o nosso majoritariamente é composto de mulheres. Nós temos 2 meninos, o restante são mulheres. Então a gente fala muito sobre isso, como a gente se portar, né? As pessoas, a gente sai na rua e fala, nossa, você tá sempre arrumada, você tá sempre da mesma forma. Mas se a gente não colocar isso, né, a nossa expertise, ela se perde um pouco. Então é um ponto muito principal, né? A gente tá usando sempre bijuteria, joias, enfim, a gente tá se organizando a imagem que a gente quer, né, A imagem passar. pessoal, né? Por ser mulher, a gente precisa matar, como é que é? 2 leões por dia em vez de um. É verdade, gente. Exatamente. Enquanto faz o almoço, eu era criança. Pois é. É verdade. A nossa rotina começa muito antes, né? Porque a gente tem que ter toda uma preparação pra chegar, pra gente tentar estar no mesmo ponto de partida, que eu acho que a gente ainda não conseguiu estar em pé de igualdade. Então a gente tem várias cobranças que os homens muitas vezes não têm. E muitas vezes, né, a questão não só de ser mulher, mas a idade também que vocês enfrentaram, esse desafio muito nova. A Larissa Muito com nova. 25 anos, né, tendo que assumir um escritório que já tinha uma tradição, que já tinha 20 ali, anos de advocacia. já tinha alguém à frente. Então, assim, parece que o tempo todo a gente tem que provar O tempo todo. que a gente é boa, que a gente sabe o que faz. E já tiveram umas outras convidadas aqui com a gente, que elas são engenheiras, e elas Também. ficaram Coitadas. também nessa situação, assim, com alguns clientes, e elas chegavam e falavam assim, mas será que eu sei o que eu realmente estou fazendo? Porque ele está me questionando, será que eu estou fazendo certo? Então, traz até a dúvida para você mesmo sobre a sua capacidade. Eu conto um episódio da delegacia, Carol, lá no escritório, para as meninas. Tem um mais antigo, na época da pandemia, que o escrivão, doutora, eu falei assim, olha, eu levantei, eu utilizei da minha altura, um salto desse tamanho. Falei, não tô entendendo, bati na mesa, fiz aquela cena, né? Mas eu saí de lá, eu passei um mal. Aí eu liguei pro meu antigo sócio e falei, eu tô passando mal. Ele, calma, Larissa, você conseguiu fazer o que você tinha que fazer? Eu falei, eu não sou criminalista. É o primeiro ponto, eu tive que... questões... Eu nem queria ser advogada de primeira, né? Mas depois eu falei, tá, vou fazer. Assumi, eu dei a minha palavra, eu falo muito sobre a palavra com o pessoal. Mas cheguei lá, é uma barreira. Aí você chega com o cliente, é outra barreira. Cliente que tenta ser engraçadinho, eu sou muito pontual com o cliente. O pessoal até fala, eu uso sempre meu caro, minha cara, eu sempre dou uma distanciada. A pessoa é muito nova pra você usar essas expressões. Falei que se eu não vou impor algumas, claro, até muros, o pessoal atravessa, tenta atravessar. Então, a nossa, é engraçado que o pessoal nos fala, não, mas é muito formal. Eu falei, a gente vai ser formal. Sim, se eu porque não pede, for formal, né, a situação. aqui, eles não respeitam a gente. Primeiro por ser mulher. E depois, uma outra vez, na delegacia de novo, é um ponto bem... Coitado das advogadas criminalistas. Você tem até pena delas, porque ali é um ambiente muito difícil.
Eu cheguei, a nossa associada mais jovem, né? Foi 3 vezes lá, eles não atendiam ela. Eu cheguei com salto. Dessa vez eu caprichei. Foi agora, foi recente. Eu cheguei e falei, se acontecer algum problema, a culpa é de todo mundo. Eu gritei, aí o delegado não aparecia, ninguém aparecia. Quando veio, apareceu todo mundo. Aí ficou todo mundo assustado, aí entramos. Aí ele, meninas. Eu falei, meninas não, doutor. Isso. Eu sou uma jovem senhora casada. Briguei com ele, porque a gente tem que trazer o casamento às vezes. Falei, deixa... Aí eu endureci com ele, depois eu brinquei. Falei, deixa meu marido saber disso. Que aí ele riu, né? Deu uma descontraída, mas eu preciso? Eu não preciso disso. Mas tem hora que a gente tem pra conquistar alguns espaços, né? E entre outras, né? Questões, mas o quanto a gente tem que ser forte e pra gente conseguir algum objetivo ali, mas graças a Deus tá dando certo. É porque você começou com a área mais pesada também, né? Porque o criminal não é entrei fácil, não. numa seara, pelo amor de Deus. Mas talvez se começar pelo mais difícil é o que traz uma bagagem mais forte e assim, logo de início, você aprender pelo mais difícil, depois o resto é fichinha. Mas sabe qual é o ponto? Eu falo muito, existem 2 tipos de advogados que tem que ser especialista. O advogado do direito do trabalho e o advogado criminalista. Esses 2, se eles não forem especialistas, não dá. Então, o criminal é muito sério. Eu não, né, eu tava ali, claro que eu tinha o apoio lá da pessoa me ajudando, né? Larissa, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu tinha uma mentoria da situação, mas você mexe com coisas muito graves. Né? Outras questões, outras searas, a gente cai no direito do consumidor, no direito contratual, que é muito importante. Esse também é muito importante, não posso esquecer disso. O contrato. Todo mundo tem que ser especialista. Todas as áreas, né, são muito importantes. Mas essas 2 áreas, elas são muito diferentes. São divisores de água, sabe? Então a gente principalmente tem que ser... liberdade. Às vezes você tá do lado, você tá advogando para a vítima, mas às vezes você está para o acusado. Exato. E às vezes são crimes fortes. Exato. E aí, quando bate de frente com os seus valores, você defende alguém que fez algo que você não aceita. Como é que é? Já chegou estupro de vulnerável à época, criança, eu falei, de jeito nenhum, não pega o caso. Dinheirão, ser nova, que dinheirão em espécie, eu falei, não faço. Eu não faço. Choca com seus valores. Não, totalmente. Né? E, assim, o agressor era uma pessoa num estágio, numa situação, pra mim, inaceitável. Pra mim, não devia nem estar conosco por aqui. Porque o que fez é fora do comum. Né? Uma criança. Sim. Falei, não na hora, muito dinheiro. Mas o dinheiro é importante, mas não mais do que o que eu penso, o que a gente pensa ser. Né? Porque essas cantadas de dinheiro, elas acontecem também, de parte contrária. O tempo não. inteiro. O tempo todo. E vocês colocaram pra gente que muitas vezes, quando a mulher nesse meio profissional tem que se impor, tem que ter um limite também nessa postura, porque senão ela é taxada muitas vezes de grossa, muitas vezes de estúpida. Como é que fica esse limiar entre uma coisa e outra, assim, saber contrabalancear bem essa questão? Como é que fica? Na verdade, essa é uma outra barreira que a gente tem que romper também, né? Porque se o homem fala grosso, ele é forte, ele defende os direitos, ele tá indo ajudar o cliente. Se a gente fala grossa, a gente é simplesmente grossa. Mas por que você tá se alterando? Você é louca, você é histérica. Não, aí já vem aqueles Então, comentários mínimos, aqueles comentários tipo, isso aí. Exatamente. Então, a gente ainda tem esse problema, que ao mesmo tempo que você não pode ser feminina, você não pode falar, deixa eu te brincar. Você tem que falar grossa, mas você não pode falar muito grossa. Tem que ser firme, né? Ou seja, encontrar o ponto é um desafio. Encontrar o ponto é muito difícil. E quando eu comecei na advocacia, já tenho 12 anos de advocacia. Então, quando eu comecei, era muito mais masculino do que hoje. Hoje, pela mudança na configuração da própria faculdade mesmo, que vem formando mais mulheres, então a gente vê mais mulheres atuando, a gente tem mais juízas hoje, é muito mais fácil a gente entrar numa sala de audiência e ter uma juíza, ter uma defensora. Mas quando eu comecei, que ainda era muito mais masculino do que é hoje, era muito mais difícil, porque eu brincava que o meu pesadelo, toda vez que eu deitava e eu tinha um pesadelo, era eu entrando numa sala de audiência, aquele monte de homem de terno na minha frente pra eu enfrentar numa audiência, porque isso era uma coisa comum. Eles viam uma advogada novinha entrando na frente, eles já te
assumir uma postura de te intimidar pra eles já te desestabilizarem emocionalmente. Sim. Então, assim, eles já usavam, algumas pessoas, óbvio, né, que a gente não pode generalizar, mas já existia essa situação também. Então... E quando não falam, nossa, tá bonita. Ou te desqualifica É. por alguma situação. Tá de TPM, hoje... Eu, em sede de audiência, nesses quesitos, esse ponto, não. Mas em sede de acordo com o colega, isso já aconteceu. Mas foi um ponto, é uma coisa que eu e Thalita trabalhamos muito, o nosso autoconhecimento, o nosso controle. Porque se a gente não conseguir controlar a raiva, a gente não conseguir controlar o temperamento, eu não consigo defender o cliente. Sim. Então, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, né, esse controle, essa teoria que você tem que segurar a onda do cliente e impor. Mas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu penso que as pessoas nascem por algumas profissões. A advocacia, claro que todo comportamento ele é treinável, né, o poder do hábito, mas tem coisa que é interno. E eu não sabia que pra mim era. Que né? você tinha esse dom, né? Fizemos uma conciliação com um advogado antigo daqueles, lá no nosso escritório. Ele chegou, ele já se surpreendeu com o nosso ambiente. Ele, de vocês? Eu falei, doutor. Nossa, a gente trabalha pra caramba. Mas, no final, o meu cliente estava exaltando, a cliente dele estava exaltando, e eu comecei a controlar todo mundo. Aí eu, não, segura, eu controlei meu cliente ficou bravo comigo. Você tá falando, quem tá falando? Você me contratou, eu falei com ele na frente de todo mundo, pra eu te ajudar. Então, calma. Aí no final, o advogado, um grande advogado, ele elogiou ele. Parabéns, doutora, pela conduta. Eu controlei todo mundo na sala. Mas a gente vai indo, vai buscando, e ele não tava conseguindo controlar a cliente dele mais. Porque ele não tava entendendo a fragilidade dela. Mãe. Eu não sou mãe ainda, né? Sou mãe de pet. Mas ela precisava de um afago diferente. Aí eu falei com ela, eu entendo isso, você precisa disso, disso. E ela, eu falei, então, eu vou te ajudar. A gente tava num acordo. Aí na hora que eu falei isso, a mulher só prestava atenção no que eu tava falando com ela. Sim. Ela, o que a doutora acha? Com o advogado dela do lado. Porque a gente conseguiu pegar, né? A Thalita também estava dentro da sala, a gente conseguiu controlar o ambiente, mas é muito difícil a gente controlar. No início, eu não controlava o ambiente dessa forma. Você foi Muitas aprendendo. das vezes a gente era um pouco controlada, ficava mais quieta pra gente não errar, mas é treino, é prática, é exercício, né? É um pouco do que você Vivência. falou. Você vai construindo ali cada audiência, cada acordo, cada conversa com o cliente que você vai tendo, você vai construindo a sua bagagem pra hoje a gente conseguir sentar numa mesa de igual pra igual. Ainda que a outra parte tente se colocar como superior, a gente consegue falar, não, peraí, por que você tá se exaltando? Por que você tá gritando? A gente tá aqui pra uma audiência, a gente tá aqui pra fazer um acordo. Então vamos nos manter dentro do... Mas tem um ponto, que a nossa idade é sempre mencionada. Sempre. A doutora tá começando agora, quanto tempo tem? Eu falo, meu querido, eu vivo aqui, ó, nos botox, nos negócios, fica tranquila, a gente dá uma brincada com eles, né? A gente gosta de se arrumar, então não retrata tanto, é uma brincadeira, mas eu falo, doutor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, Vamos lá. puxando pra, né, o que realmente vale a E pena. fica ruim na frente do cliente você receber uma dessa, né? Aí nesse mesmo dia o cliente falou, mãe, ele tá falando que você é novinha, você dominou ele? O cliente brincou, eu falei, tá vendo? Tô te falando, eu falei, deixa comigo que eu resolvo. Eu acho que isso tudo são estratégias, talvez que não conscientemente, mas que as pessoas usam pra realmente te colocar numa posição... abalar, Te fragilizar. Te abalar. É. Cultural isso. Exatamente, É. é cultural. Não é nem não pensei. Na hora ele não pensou, mas ele aprendeu isso desde O criança. subconsciente dele tá no inconsciente. Então É. aquilo ali ele já E- usa pra poder te atacar e... A gente percebe isso Esse não só na manter. profissão, em qualquer lugar que você vai ter uma conversa, que você tá ali defendendo o ponto de vista, você vê que a pessoa, menina, mocinha, existem meninas, mocinhas, então, Nunca pedi sabe? vocês pra chamar o chefe, não? Cadê seu chefe? Tá aí? Graças a Deus. Isso, graças a Deus. Antigamente isso acontecia. Se eu vou falar com o chefe, eu falei, não tá aqui não, quem resolve sou eu. Falava assim. Oi, você? Eu falei, tá lá em Brasília, o que você vai fazer lá? Eu que resolvo, vai, bom. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu tinha um comércio uma vez, a mulher veio e eu atendi muito bem, mas ela tretou comigo. E aí virou pra mim e falou, eu vou voltar aqui 6 horas e vou reclamar com o seu patrão. Eu falei, tá.
Ela voltou lá às 6 horas pra reclamar com o meu patrão. Falou, chama ele. Eu falei, sou eu. Você tá me fazendo de besta? Eu falei assim, não. Aquela farmácia tava muito cheia, eu não ia te dar atenção. Agora eu te dou atenção. Vamos lá, reclama aí. Nossa, Ela não perguntou quem era o seu patrão. Exatamente, ela só avisou que ia 6 horas. Ela veio às se ela 6 tivesse e depois perguntado, esperando, né? Então, o que eu vejo nisso tudo, que o autoconhecimento que vocês buscaram é que fortaleceu isso. Porque quando você sabe quem você é de verdade, pode vir um ataque de todos os lados. Mas você tem um reconhecimento da sua força, da sua capacidade, do que você consegue fazer. É ruim receber pedrada? Claro que é. Mas quando a gente é forte por dentro, né? A gente se prepara, pode vir a pedrada que vai deixar a gente mais forte ainda. Isso é muito importante. É importante, é uma coisa que eu e a Thalita, a gente está sempre buscando desenvolver, é um curso de uma situação. A gente acabou de sair de um curso, né? Formamos no Mastermind, que é uma corrente. Consegui, né? Meu nome virou o nome da turma pelo que eu representei para os nossos colegas. Então, assim, a gente vai trazendo. E esse ponto, eles falam que eu tenho eles analisaram, né, uma personalidade agradável e que eu consigo movimentar pessoas. Então, acho que porque no escritório eu fico na parte do relacionamento com o cliente, de vendas, né? A Thalita controla todo o nosso time, a nossa operação. Então, a gente foi se adaptando aos locais, né? A partir do estudo que a gente teve. É essa questão mesmo, de você se conhecer e você entender qual que é o seu ponto forte. Seu perfil, né? Seu perfil e você entender isso te ajuda a enfrentar todas as situações. Sim. A Larissa tem essa personalidade mais Marcante. expansiva, mais marcante. É mais comunicadora, mais né? comunicadora, e eu sempre fui mais do racional, do analítico. Então, no início, eu sabia que eu não tinha toda essa desenvoltura para me apoiar. Então, onde que eu fui buscar me apoiar? No conhecimento. Eu chegava para conversar com o cliente podia me perguntar de A a Z, que eu ia saber responder tudo, porque eu não ia dar oportunidade dele questionar se eu tinha competência para fazer o que ele precisava naquele momento. Então, eu entendi que o meu ponto forte era justamente essa questão mais racional, essa questão de análise. Então, falei, então tá. Então, é isso que vai me ajudar a demonstrar para ele que eu tenho competência. Então, a gente vai entendendo como a gente funciona e não é uma característica melhor que a outra, são características de cada um. Se completam. Exatamente. E você entender a sua característica e trabalhar aquilo para trazer o de melhor que aquilo pode te trazer em todas as áreas, eu acho que é o ponto essencial para você conseguir não se abalar diante de todas as situações. Ô, Thalita, deixa eu te perguntar uma coisa. A Larissa já falou que não queria ser advogada. E você? Não queria de jeito nenhum também. Eu penso que a grande maioria que entra no curso de Direito, a gente tem a ideia dos filmes americanos. Você vê aquela coisa de investigação, de correr atrás. E o direito brasileiro é muito diferente do que a gente vê nos filmes. Então, você entra na faculdade, você tem aquele primeiro choque de saber que se você for advogado, não é aquilo que você vai fazer, é outra coisa totalmente diferente. E quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser juíza. Até que eu falei que no início eu dediquei mais aos estudos, foi justamente porque eu tentei há alguns anos a prova de magistratura, então eu sempre atuei com a advocacia, mas eu dividia o meu tempo com os estudos também. E aí, com o tempo que eu fui atuando cada vez mais, eu fui percebendo que, na verdade, não, que eu gostava muito da advocacia, que eu não queria mais ficar naquele mundo de prova e de concurso. E aí eu fui pra advocacia exclusiva. É porque tem um ponto que as pessoas falam que a advocacia não é boa financeiramente. Depende. Pois é. Tudo que você é bom, você ganha dinheiro. Você é boa, Pois é. Porque as pessoas, elas assustam. Os professores assustam a gente. Nossa, mas a gente trabalha muito. Aí eu ficava olhando assim. Aí teve um dia que eu entrei no fórum. Foi logo no início, quando eu comecei. O professor virou pra mim. Larissa, de longe. Aí eu olhei assim, eu falei, fala, professor. Ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, virei advogado. Ele, você? Eu falei, eu virei advogado. Porque era uma coisa que eu reiterava. Mas a advocacia, ela é muito bonita. Porque eu fiz até um stories hoje falando, chegou um casal pra gente conversar de um processo, aquilo tava interferindo na vida amorosa dos dois, aí tira, no meio do atendimento, tira a aliança de um lado, eu, calma, aquele controle que a gente tem que ter,
A mulher chorava de um lado, o cara tava emburrado do outro, e eu fui indo, eles saíram os dois de mãos dadas, graças a Deus, e não separados. Mas a gente faz muito além, aquela expectativa do cliente, aquilo que você pode fazer por ele. Existe a recompensa financeira, de fato, não posso falar que não, mas o que você modifica. A gente teve uma cliente que, infelizmente, ela faleceu. A família, ninguém conversava. A gente pegou pra tentar fazer uma resolução de um inventário. A gente juntou irmãos que, assim, há 20 anos não sentavam juntos na mesma sala. E ela tava com câncer, não contou pra ninguém. Câncer terminal. E ela ia lá, né? A gente tratava ela com muito carinho. Eu conheci a filha dela numa situação nada a ver. Furando a orelha. E aí ela falou, nossa, minha mãe tá precisando de alguém. Eles queriam alguém que ninguém conhecesse. E aí, conversando com ela, gostei muito de você, Larissa, senti confiança. Falei, vamos lá, vou resolver esse problema pra vocês. A gente juntou uma família que tava totalmente desorganizada. A moça, né, a senhora, faleceu logo depois que resolveu. Ela falou isso pra mim no escritório. Ela, Larissa, eu preciso resolver isso antes, né, prometi pra minha mãe, eu não posso morrer sem resolver isso. Falei, claro que eu vou resolver isso. Falei assim, brinquei com ela. Ela, nossa, você é muito animada, você tá trazendo uma energia pra mim. Nem os filhos dela sabiam que ela tava com a doença. Aí, resolvemos, assinamos, passou uns 3, 4 meses, né? Ela faleceu. As filhas dela voltaram lá, que a gente teve que fazer o inventário das filhas delas também. Elas agradeceram, que era o sonho da mãe dela, que a gente não sabia que era tamanho. Ela fez uma promessa pra própria mãe antes de falecer. Aí, quando a gente resolveu, a irmã, né, que não, as irmãs não conversavam, ela mandou uma flor pra gente, uma carta, que eu e Thalita começamos a chorar na hora que a gente viu o impacto que a gente faz na vida das pessoas. A gente não imagina. A gente não tem ideia. E isso é muito gratificante, sabe? E dentro do que vocês estão falando, do universo que vocês atuam, que é a advocacia empresarial, até dentro disso tudo que você já falou, o diferencial do seu trabalho, né, de vocês duas, assim, que é ter esse atendimento técnico, esse conhecimento, mas é esse atendimento humano também, né? É você olhar para as necessidades das pessoas, como você falou, e conseguir conciliar. E aí passa muito pelo autoconhecimento também, de saber como lidar com as situações, porque são seres humanos ali, com problemas muito profundos, né, Carol? Exatamente. A gente pega as pessoas nos piores momentos da vida dela, é um falecimento, é um divórcio, hoje eu não faço diretamente, a gente tem uma advogada, a questão de família lá dentro do escritório, doutora Luísa, que faz, porque, né, suga e precisa de uma energia muito focada. Mas quando a gente fala do empresário, eu sempre falo, o empresário, ele é uma pessoa física, tem o CPF por trás, e ele vive esses problemas além dos problemas da empresa. Porque por muitas das vezes, nós que temos empresa, a gente sabe que a gente dedica, a empresa é um filho. Você investe tempo, você investe dinheiro, você ama, eu amo a minha empresa, eu amo o meu escritório. Um copinho, um negócio que eu falo, poxa, né, aquele valor que a gente dá pra tudo que a gente constrói. Sentei no escritório outro dia, olhei assim, eu falei, caraca. Eu fiz isso. Aí, eu e Thalita, é muito, muito gratificante. Todo mundo chega, elogia. Eles falam, nossa, mas os clientes antigos, nossa, você saiu daquela salinha até esse salão, hein, doutora? Eu falei, eu venci, brinquei com eles. Eu e Thalita estamos numa nova mudança. A gente conseguiu, né, dar mais um salto para um escritório maior, num local que vai trazer mais segurança pra gente, a gente vai conseguir atender num volume maior, porque a gente está representando uma associação de nível nacional, então nossa advocacia, ela tá expandindo. Eu até falei que eu tenho um objetivo bem definido, que daqui a 5 anos eu quero estar atuando em todos os estados do território nacional. Pelo menos um processo ou uma situação eu quero ter. Então, a gente está conseguindo, né, estruturar, fazer mais um investimento para chegar lá. É muito trabalho, muito trabalho. A gente gosta de trabalhar? Eu gosto de trabalhar. Tá ali, tá me segurando, né, Larissa? Tá bom. Limite. Eu ia falar assim, não. Eu gosto do resultado que a coisa tem. Mas é muito investimento, a gente tem que correr atrás. E esse ponto de vocês são novas, conseguiram, a gente dedica muito, a gente se organiza. E como a gente fala, você perguntou como é que a gente faz isso. O que a gente fala para o nosso cliente, que é empresário, a gente pratica na nossa empresa. A gente tem que ter organização, a gente tem que ter estrutura, a gente tem um ponto que é muito difícil para os empresários, organização financeira. A gente tem um financeiro separado. Depois que a gente traçou isso, nosso crescimento foi diferente. A gente tem que ser bom no que a gente é. Eu sou advogada. As outras partes eu tenho que aprender a delegar, que era uma dificuldade que eu tinha. E foi o que eu busquei, né? Quando eu e Thalita nos unimos. Eu falei, Thalita, eu quero crescer, cara. Eu quero ser aqueles escritórios de São Paulo, chicão, nesse nível. Eu quero ter
sede, fala pra mim. Filial. É filial, eu quero ter filial. Você tinha essas metas. Eu tenho, não, Tem, eu vou né? realizar ainda, já está lá na frente, eu vou chegar. Já tá pronto, né? Mas pra isso a gente tem que se organizar. Eu falo isso com os nossos clientes o tempo inteiro. Por que não tem documento? Cadê o contrato social? Nossa, não existe. Aí agora chegamos numa situação, eu tô brigando com meu marido. Falei, segura a onda. Fala que ama, pra gente fazer um contrato social, pra gente arrumar a casa. Eu brinquei com a cliente, mas falei, vocês em pé de guerra, como é que a gente vai fazer? Só que, né, o marido também tá com a mesma consciência. Ele, não, vamos organizar tudo, a nossa vida com calma, porque como é que a gente faz num cenário que não tá organizado? Como é que você investe mais de $500 mil numa empresa, numa situação e não tem o básico? Então, a nossa advocacia tá pautando muito na prevenção. A segurança jurídica, né? Exatamente. Do cliente. A gente voltando bate um muito. pouquinho no que você... Na pergunta, a gente escolheu uma profissão que todo mundo chega com a gente com problema. Todo mundo chega irritado, todo mundo chega de mau humor. Se ele chegou até um advogado é porque ele já tentou fazer de todas as formas e não conseguiu. Então, a gente é a última alternativa. Normalmente, a pessoa só procura o advogado na hora do que a coisa já não tem mais saída. Que até a Larissa falou essa questão da prevenção. A gente tenta trazer essa consciência da necessidade da prevenção, como é melhor você procurar antes do problema já tá o caos instaurado, mas a verdade é que a maioria já chega na hora do problema formado. Então, o grande diferencial que a gente traz na nossa advocacia é a gente não olhar só para o problema que o cliente está apresentando, porque às vezes aquele problema é um sintoma de uma causa muito maior. Então, isso que a Larissa falou de a gente olhar, vamos olhar o financeiro, vamos olhar essa situação, a gente dá essa visão total da empresa, que é a nossa atuação principal, mas qualquer cliente que chega ali, a gente conseguir olhar esse entorno pra gente conseguir trazer uma solução efetiva. Que às vezes o problema que ele traz, ele acha que é uma solução na cabeça dele, mas que na verdade não. Você precisa ir pra um caminho totalmente diferente. Deixa eu te fazer um adendo. A gente tem uma cliente que eu fui lá na empresa, tinha reunião deles lá, que eles fazem semanal, eu tava metendo fundo nos funcionários deles. Eu falei, mas vocês têm que fazer isso, o que tá acontecendo? Eu advogada, né? Aí, quando vê eles, doutora, aí eu entrei, a gente entra na questão de gestão, dá uma opinião, falei assim, você tô achando meio esquisito. Ele mandou ele aqui, a senhora não me ajuda a precificar? Eu falei, não, aí não tem jeito não. Então, ele pedindo ajuda, falei, eu só se eu virar sua sócia. Ele, se quiser, né, Thalita? Larissa, não é nossa responsabilidade. Eu falei, eu sei, mas vamos dar uma ideia. Eu até indiquei a Denise pra eles, falei assim, olha, eu tenho uma pessoa que vai te ajudar nesse sentido, vai lá, dá uma olhada, porque a gente tem que ter uma visão. E eu também fiz uma outra faculdade, fiz faculdade de marketing, e puxei matéria de administração porque eu queria entender a empresa na sua essência. E as pessoas pensam que o marketing não é gestão. É muito importante. E hoje a gente fala isso o tempo inteiro, a gente bate. Sim. A profissão de vocês, elas são alavancadoras de negócio. Então, na hora, claro que o meu foco era totalmente a administração, eu entrava nas turmas, os coordenadores, os professores, tudo viraram meus clientes lá da faculdade, isso é muito bacana. Mas o quanto o nascimento de uma empresa, a gente sabe que pelo direito que existe o registro, né, da marca, existem os passos, na administração você ter alguém que faça, você conseguir colocar um bom gerente, você conseguir ser um chefe que coloca pessoas complementares a você, qual que é a cultura que você quer criar. Então a gente, às vezes dá umas opiniões ali nos negócios dos nossos clientes, mas sempre de forma muito positiva. Nunca a gente faz, né? É uma coisa que eu e Thalita, a gente sempre coloca esse limite. E a gente conhece bastante gente, vai no parceiro, tá com dificuldade, vai em quem consegue, desenvolvimento, né? Então vem fazer uma palestra, chama alguém pra ajudar os seus funcionários a organizar. A cultura tá fraca, organiza a sua cultura. Então a gente, com conflito, né? A gente fala, isso aqui não é só jurídico, tem documento. Então, né, é uma análise 360 que a gente tem que fazer do negócio. E com o tempo, sentar no meio do problema, a nossa análise é efetiva. Né? Então a gente vem dando aí uns pitaquinhos e trazendo quem conserta para fazer. Até porque vocês têm experiência da própria empresa de vocês. Exato. Né? Exato. E Larissa, você também tem uma atuação muito importante na questão da representatividade feminina, dessa questão da mulher. Conta um pouquinho a sua atuação nessa área e como que você enxerga o seu papel nessa questão. Então, Carol, nós, né, fazemos parte da Câmara da Mulher Empreendedora / empresária aqui da Associação Comercial de Juiz de Fora.
eu sempre tive esse interesse em fazer diferente, porque nós mulheres sabemos da dor. Eu sei que eu comecei... Eu não falo com facilitadores, porque as pessoas já falam, foi um pouco mais fácil. Falei, gente, eu era jovem, eu assumi uma responsabilidade gigantesca. Eu tive que estudar, igual a Thalita fala sobre o estudo. Além de eu ter que tocar um negócio, relacionar com o cliente, eu tinha que estudar, porque eu não podia falhar. Eu não podia falhar numa audiência. Então, assim, empresarialmente, como eu posso pegar essa experiência que eu tenho, essa carga, e conseguir ajudar outras mulheres? Então, a entrada, essa representatividade do jurídico na associação comercial, a gente vê muita mulher sem estrutura nenhuma, tocando o negócio de todo jeito, e embolando, e não conseguindo sair daquele start inicial. Às vezes fazendo dívidas tributárias que elas nem imaginam que elas estavam criando, né? Um ponto que é muito importante para nós no escritório, que as pessoas não enxergam, é a nossa parceria com a contabilidade. Sim. Advogado e contador fazem diferença gigantesca dentro de uma empresa. As pessoas não têm ciência de que tem que pagar guia, se não tem. Aí quando vê, a gente tem que resolver. Quando vê, pode esbarrar no crime contra a ordem tributária. Aí você fala assim, opa, a gente tem que organizar. Então, esse viés também, eu faço parte de um grupo em São Paulo, das mulheres da indústria, que é um tom, né, esse apoio total entre nós lá. Elas são... Claro que é um patamar diferente de trabalho, porque lá as indústrias são... Eu fico assim, lá eu fico meio quietinha, eu fico só acenando, sorrindo, mas brincadeiras à parte, eu sou a mais jovem dos grupos, e como elas me dão ouvido, elas me dão espaço também para eu trazer, porque como a gente faz essa atuação a nível nacional, com essa associação, a gente tá encostando um pouquinho em cada cultura do Brasil, as situações são parecidas, mas são diversas, porque as culturas, elas modificam os conflitos. Na hora que a gente vai conversar com o presidente de um lugar, do outro, você fala assim, opa, mas por que isso tá acontecendo? Aí eles não aceitam por isso, isso e isso. Eu falei, poxa, mas aqui no Sudeste a gente não tem esse problema mais. Aí no Norte você tem. Então, assim, a gente vem com toda essa força, mas o problema da mulher sempre é o mesmo. A mulher ganha menos. Sim. Lá, a gente tem CEOs de grandes empresas que elas falaram, eu ganho 30% menos do que o outro. Então, com cargo, assim, que você fala, nossa, como é que essa mulher chegou lá? Você falou de engenheira, lá tinha uma engenheira, ela foi, acho que a terceira que formou em São Paulo, e o quanto ela sofreu, ela falou que usava roupa masculina, ela não podia ser feminina. O marido dela é um grande advogado e ele também ajudando. Mas assim, você vê que o problema é o mesmo em magnitude diferente. E o que a gente pode, com essas experiências que a gente vem cruzando, fazer com que as mulheres consigam mais espaço. Também tem mulheres do Brasil. Tem vários movimentos, vocês, só delas, também são um movimento de fortificar. Eu sei que às vezes chega perto, por conta da idade, a dificuldade da oitiva do que a gente está tentando trazer, mas eu falo muito e eu falo lá no escritório. A gente pegar a experiência do outro, porque a gente não vai ficar batendo de cabeça na parede toda vez. Sim. Então, se eu posso pegar a sua experiência e a sua, e juntar com o que eu tô vivendo e eu conseguir transmitir isso, é esse o meu objetivo. Né? Eu tô tentando fazer essa união e na minha posição como advogado eu consigo brigar um pouco mais pela essa igualdade, essa busca, esse equilíbrio, e é o que eu vou fazer. E eu brigo mesmo. A mulherada tem que ocupar espaço. Eu adorei você falar que quando a gente tenta equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, muitas vezes não existe esse equilíbrio. Sim. Isso é só uma invenção da nossa cabeça, que o equilíbrio está a fazer em escolhas melhores, né? Exato. Então, não vai ter equilíbrio. Muitas vezes é no desequilíbrio que a gente vai construindo as coisas. Exato. Porque pra gente a sobrecarga sempre é muito maior. Eu ouso dizer que nem é muitas vezes, é sempre. Eu acho assim, 100%. Vida pessoal e vida profissional, elas, na minha opinião, elas não são separadas. É tudo vida, gente. A gente vai fazendo uma coisa e a outra, gente. A gente tem no meio uma da vida e 24 horas por dia pra encaixar tudo. Então não tem como você conseguir manter tudo a 100%. Vai ter horas que a profissão vai te exigir mais, então você vai dar mais foco no trabalho, vai ter hora que você vai precisar dar foco dentro de casa. Então, você entender isso é o ponto-chave. É você entender que você não consegue manter tudo no ar ao mesmo tempo. Mas quando a gente se organiza, ainda mais no que tange empresa, a gente consegue ter mais liberdade.
por exemplo, eu viajei, eu fiquei uma semana fora. Claro, né, que minha sócia ficou aqui, mas são 2 vetores distintos dentro da empresa. A gente quando a gente sai, fica esse tempo todo fora, e a nossa empresa estava voando, acontecendo, nada deu errado, a gente vê que a gente teve uma organização, né? Todo um procedimento bem pré-estabelecido. Né? E é isso que eu quero que as mulheres entendam, que elas conseguem também fazer. Como? A gente pode ajudar. A gente está lá, né, de forma voluntária, trazendo isso para elas. Só que elas precisam escutar um pouquinho mais. Eu sei que é difícil, mas tem que conseguir colocar em prática, né? Então, para finalizar a nossa entrevista maravilhosa, eu queria que vocês trouxessem para as empresárias, empreendedoras, o que elas precisam para começar a empreender. O que elas... um conselho que vocês dariam para elas. Coragem. Acima de tudo, coragem, porque toda mudança ela traz um certo desconforto. Mas esse desconforto, se você tá saindo da sua zona de conforto, muitas vezes é porque você tá dando um passo para melhorar a sua vida. Então, primeiro de tudo, coragem. E a partir dessa coragem, você ter perto de você pessoas que conseguem te ajudar a buscar aquele sonho. Porque você entende muito do seu negócio, você entende do seu sonho, você entende do que você quer, mas existem vários aspectos que outras pessoas são especialistas e elas podem ajudar esse caminho a se tornar mais fácil e menos dolorido. Então, você ter perto de você pessoas que vão te ajudar a alavancar esse sonho pode tornar tudo mais fácil. Como a Larissa falou mais cedo, por que eu vou cometer vários erros que outras pessoas já cometeram e já descobriram a forma certa de fazer? Por que eu tenho que cometer o mesmo erro? Eu posso pegar a experiência de outra pessoa, aplicar no meu negócio e ir muito, muito mais longe, muito mais rápido. E eu também acredito muito no time. Eu sei que às vezes a gente começa sozinho, mas ir mais rápido, sozinho você vai mais rápido, mas com o time você vai muito mais longe e com consistência. E além de ter coragem, você tem que acreditar muito em você, porque você vai esbarrar com gente, vamos falar de um alimento, isso aqui não é tão bom, você podia fazer melhor, claro que você vai escutar ali. Eu não gosto muito da crítica construtiva, porque eu acho que a crítica, ela sempre bate um pouco na gente primeiro, então, quando você for falar uma coisa do serviço de alguém, fala, nossa, seu serviço é muito legal, mas... Poxa, o que você pensa disso? Deixa eu te dar uma ideia, né? A gente ser mais sensível com as pessoas que estão começando. Mas mais importante que isso é entender de negócio. Se você quer ser empresário, aonde eu começo? Primeiro passo, contabilidade e advocacia. Eu preciso abrir um CNPJ. Que tipo de empresa eu vou ter? Às vezes, é uma consultoria mais simples. E você consegue desenvolver. Então, até aqui eu consigo caminhar sozinha. A questão, a gente fala de financeiro, de produção. Se você está produzindo um produto, o produto tem vários custos, os custos operacionais. Você conseguir entender isso não é fácil, né? Quando você presta um serviço, também tem o seu custo, porque o seu tempo é o seu maior ativo. Então, como a gente organizar? E aí seria um convite, Carol, porque nós temos grupos de mulheres de vários tipos, né, distintos na nossa cidade, são 43? 41? Perto disso. Perto disso, quase 50 grupos de mulheres que se apoiam. Nós temos a instituição, por exemplo, nossa, ali na Associação Comercial, a gente está ali para abraçar, né, a nossa Câmara da Mulher está para abraçar essas mulheres. E existem outros meios, existe Sebrae, existem vários pontos que começam gratuitamente. Então, a busca da informação não é aquela informação dissipada na internet. Uma busca mais organizada. Vem e pergunta. Nós aqui, a gente sempre está aberto, né? Abertas a esse diálogo. Conversar, perguntar não dói, né? Então, ser mais espontânea também ali para você começar seu negócio é muito importante. Eu acho que seria o conselho. Mas juntar com pessoas que querem um propósito. Sim. E tem muita ajuda, tem muita mulher bacana, gente boa para danar, que tá aí para acrescentar. Tem muitas mulheres que estão precisando só despertar. Só. Tem tudo o que precisam e só ainda não despertaram ainda. Faltou isso. Né? Frequentar esses grupos te ajuda uma energia diferente. Sim. Que é trazida ali. Se você tem essa vontade, às vezes você não sabe exatamente como começar o pontapé inicial, mas ir atrás, frequentar esses grupos mesmo para começar a ter contato com aquele mundo, te ajuda
a ficar forte, né? E uma apoiando a outra, né? Que é o Com mais certeza, importante. As mulheres, com quando se certeza. apoiam, tudo acontece, né? Com certeza. Deixa pra gente, pro telespectador aí, nossos seguidores, o contato de vocês, no telefone ou as redes sociais, né? Como que faz para achar vocês? Então, nós temos o nosso Instagram oficial do escritório, que é @Rodrigues_Abreu Advocacia. Eu tenho o meu, que é @adv_Larissa Rodrigues. E o seu? O meu. Eu sei o seu. Eu sei. Thalita Abreu Advocacia. Porque essa é minha área, tá? Sim, É a TV Thalita Abreu, doutora Thalita Abreu. Thalita Abreu Advocacia. Lá nós trazemos muitas informações. A gente também tem a nossa página no TikTok com o mesmo nome. E todo dia a gente está trazendo uma dica, a gente está trazendo um problema. Agora a gente está vindo com mais vídeos, porque ali é o primeiro Sim, né? Primeiro passo de contato, busca. né? Nós também. Quem quiser um contato mais próximo, mais individual, nas redes sociais também tem o contato do Sim. escritório, nosso consegue entrar em telefone. contato pelo WhatsApp, Pelo nosso site telefone, também. Pelo site. Que o nosso site é www.rodriguesabreuadvocacia.com.br. Tem todas as informações, já vai direto no nosso WhatsApp. É isso aí, vocês já deixem seus comentários, o que vocês acharam, dúvidas, deixa aí nos comentários, aproveita e compartilha com as pessoas que possam gostar desse conteúdo e segue o nosso canal, claro. Agradecendo Estambaço Seguros, nossa patrocinadora oficial. E assim a gente encerra mais um episódio do Salto Agulha e do Só Delas e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.